Campeonatos nacionais de juvenis e absolutos em simultâneo Open de Portugal em natação. Competições realizadas na emblemática piscina do Jamor, às portas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a maior competição planetária. Ora, já que o referi em simultâneo com os nacionais, igualmente o Open de Portugal. Daí a razão de nas pistas da piscina do Jamor termos também diversos nadadores estrangeiros. Atletas de 10 países da Europa, 133 clubes nacionais, no total cerca de 833 atletas aqui presentes neste campeonato. E como exemplo temos aqui a primeira prova dos 100 metros mariposa, em que foi ganha por Emily Beckman da seleção da Dinamarca com 59,27, podemos ver aqui na imagem. Em primeiro lugar com algum destaque, em segundo lugar Shauna O'Brien da Universidade de Dublin com 1:00,77 e em terceiro lugar Ana Catarina Monteiro, a nossa portuguesa de Vila do Conde, que tem dominado a natação, a mariposa nacional nos últimos anos, aqui a fazer um registro 1:01,41, um pouco acima do seu melhor, que ronda 1:00,65. Assim, o fecho de prova nos 100 mariposa, o setor feminino, vantagem para uma atleta da Dinamarca, Emily Beckman. A mulher portuguesa classificou-se na terceira posição, Ana Catarina Monteiro, e por isso mesmo conquistou o título nacional. E vamos já para a competição masculina, ainda os 100 metros mariposa. Também aqui no 100 mariposa, Flavien Audry, um atleta francês, foi vitorioso. Ele fez o tempo de 53,78. Em segundo lugar ficou Niels Lielsen de Lancy Natation, outro atleta francês, com 54,15, e depois em terceiro lugar Miguel Nascimento da Estrela São João de Brito, que com 54,59 estabeleceu o seu recorde pessoal, a melhor marca, e continua uma referência na mariposa portuguesa, o nosso nadador Miguel Nascimento, que estuda e vive no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, aqui em ficar em terceiro lugar nos 100 metros mariposa. O fecho da prova de 100 metros mariposa, Miguel Nascimento a conquistar aqui o título nacional, foi o terceiro classificado nesta prova. Em simultâneo, como já aqui o referimos, também a competição Open. Foram as duas primeiras provas da reportagem no âmbito dos campeonatos nacionais de juvenis e absolutos, também Open de Portugal. E vamos já para os 200 metros bruços. Começamos com o setor feminino. Vitória Kaminskaya da Estrela São João de Brito. Ela é uma especialista de bruços, para além de estilos, obviamente, onde está apurada para os Jogos Olímpicos aos 400 metros de estilos, com um mínimo A. Foi vitoriosa, ela persegue este recorde já há algum tempo. Este recorde dos 200 bruços pertence ainda a Diana Gomes, de 2005, com 2:29,51. Desde cedo a Vitória controlou muito bem a sua prova, e apesar de estar a 15 dias dos Jogos Olímpicos, em que o foco principal da sua preparação é obviamente os Jogos Olímpicos e não estes campeonatos nacionais, ela portou-se muito bem e acabou por fazer 2:30,54, uma marca muito perto do seu recorde pessoal e muito perto dos 29,51, que é o recorde nacional. Ela foi ladeada por Raquel Pereira do Algés, que ficou em segundo lugar com 2:32,92,
E em terceiro lugar, Ana Pinho Rodrigues, uma especialista dos 100 metros, que acabou por fazer 2:35,66 e compõe assim um pódio nacional para estes 200 bruços nos campeonatos. Estamos a acompanhar a prova de 200 metros bruços, o setor feminino. Estamos com reportagem no Estádio Nacional Piscina do Jamor e nesta competição estávamos a 15 dias dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vamos então para a última metade dos 200 bruços setor feminino. Aqui a vitórias nos últimos metros da prova, já com quase 150 metros decorridos, com alguma vantagem e uma boa cadência de nado. Vira já para os últimos 50 metros com cerca de um corpo de avanço para Ana Pinho Rodrigues, que haveria depois de perder o segundo lugar para Raquel Pereira do Algés nos últimos 50 metros. De qualquer maneira, foi uma prova sem grande oposição por parte das adversárias de Vitória Kaminskaya, que mais uma vez ganham um título nacional aos 200 metros bruços. E aqui podemos ver a nadadora do Algés a passar para o segundo lugar no último quarto da prova, a atleta Ana Pinho Rodrigues, que enfim tem outras especialidades como os 50 crawl, os 100 crawl e os 50 bruços e os 100 bruços. E assim vantagem para Vitória Kaminskaya em representação dos Estrelas São João de Brito, a tocar a placa no registro de 2:30,54 para esta final de 200 metros bruços. Em segundo lugar, a Raquel Gomes Pereira. Na terceira posição, Ana Pinho Rodrigues. Campeonatos nacionais de juvenis e absolutos. Aqui olhamos especialmente para a competição absoluta e vamos já para os 200 metros bruços, setor masculino. E aqui Diogo Carvalho, outro atleta português que está apurado para os Jogos Olímpicos com um mínimo A aos 200 estilos, a fazer o mesmo que Vitória Kaminskaya, ou seja, a nadar a prova dos 200 bruços. Ele tem o melhor registro de 2:15. O Diogo nadou esta prova numa perspectiva de preparação, obviamente, como referimos, de preparação para os Jogos Olímpicos, tal como a Vitória, e esta prova foi ganha por dois atletas estrangeiros, a saber Darragh Green da Universidade de Dublin com 2:14,86 e já podemos ver em primeiro lugar já na primeira passagem dos 100 metros, e Jacques Lefeur da Suíça com 2:15,44 em segundo lugar. Aqui a passagem aos 100 metros, os atletas mais ou menos equilibrados durante toda a série, e com Tomás Veloso, o atleta do Náutico de Coimbra, que já participou este ano nos Campeonatos da Europa de piscina longa em Londres, tendo obtido um tempo de 2:19, aqui a fazer uma excelente prova, vindo de trás para a frente a partir do meio da prova. Ele vinha atrás do Diogo Carvalho inclusivamente, e passou o Diogo Carvalho e consegue garantir assim o terceiro lugar, e como dissemos, ele melhorou quase 3 segundos o seu tempo aos 200 metros bruços depois de uns Campeonatos da Europa em Londres, o que é muito bom, muito positivo. De referir também que nesta prova Jorge Jesus Silva, o atleta bracarense do Sporting Clube Braga, estabeleceu o novo recorde nacional do escalão de juvenis A. Ele bateu o recorde de André Santos, que já vinha de 2007. Ele fez o tempo de 2:22,25 e foi um dos 7 recordes estabelecidos nestes campeonatos. E assim o fecho de prova nos 200 bruços, Darragh Green de Dublin, o mais rápido a tocar a placa, o grande vencedor. Quanto ao título nacional, vantagem para Tomás Veloso. E vamos já para a prova mais rápida do programa, os 50 metros livres, setor feminino. Aqui uma reviravolta completa, estes 50 metros livres femininos. Ana Pinho Rodrigues, que foi apurada com o 6º tempo, de repente salta numa das pistas da ponta e ganha com 26,14,
à frente de Kristina Thompson da seleção da Dinamarca e Mariarta Smirnova da Energy Standard, atleta russa, com 26,42, e por 2 centésimos a nossa Ana Pinho Rodrigues, que tinha acabado de nadar os 200 metros brussos, ganhou os 50 metros livres femininos. E já os 50 livres, mas o setor masculino. Aqui é a mesma coisa, Miguel Nascimento, que se apura com um quinto ou sexto tempo para a final, de repente salta para esta prova e faz um tempo excelente de 22,48. Este tempo é apenas um décimo acima do recorde nacional do seu conterrâneo Alexandre Agostinho, que já tem desde 2009 de 22,36. Miguel Nascimento, o Estrela de São João de Brito, acaba por ficar apenas um décimo, como referimos, numa prova muito, muito boa. É o fecho de prova, 50 metros livres. Estamos a acompanhar os campeonatos nacionais realizados no Jamor, competição que decorria 15 dias antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E agora, os 100 costas, para já, o setor feminino, a grande final. A grande final foi dominada por atletas estrangeiras. Jessica Full-Love, que fez 1:00:91, um tempo de marca internacional. Ela pertence a Manchester Aquatics. Em segundo lugar, Michael Lieberman, uma israelita, que fez 4:25. E depois, em terceiro lugar, Ana Sofia Leite, a nossa recordista nacional, que tem 1:3:42, acabou por fazer 4:79 e que ficou em terceiro lugar depois destas duas atletas estrangeiras. Jessica Full-Love não deu hipótese, como podemos ver em 100 metros, um corpo e meio de vantagem, com uma frequência de braçada bastante grande, bastante elevada, e uma posição do corpo na água muito boa, muito estável. Aqui podemos ver a Ana Sofia Leite, que vai acabar por ficar em terceiro lugar. Vantagem para Jessica Full-Love de Manchester. Quanto ao título nacional, a Ana Sofia Leite, na terceira posição, foi a melhor portuguesa e por isso mesmo conquista o título nacional aos 100 metros costas. Continuamos com a competição de costas, 100 metros. Aqui as nadadoras cumprimentam-se e vamos já para o setor masculino, a grande final dos 100 costas masculinos. O mesmo aconteceu para os 100 metros costas masculinos. Um atleta estrangeiro, desta vez a representar o clube de Tavira Natação, Juan Francisco Gutierrez, foi o vitorioso. Ele fez 55,70, logo seguido de Gabriel Lopes, da Lausanne Natação, com 56,07, e em terceiro lugar David Pendergast, da Universidade de Dublin, com 56,74. Gabriel Lopes, um talentoso nadador de estilos, que tanto nada mariposa como nada costas e bruços, e aqui a fazer um excelente registro aos 100 metros costas, 56,07, como já referimos, a dar luta aqui aos dois primeiros classificados, os dois estrangeiros de Tavira Natação e da Universidade de Dublin. E assim o fecho de prova no âmbito dos 100 metros costas. Veja-se aqui as braçadas finais. Juan Gutierrez, em representação do Tavira Natação, é o primeiro a tocar a placa, 55,70. Gabriel Lopes, Lousa Natação, o segundo, 56,07. E na terceira posição, David Prendergast, de Dublin, 56,74. E agora vamos para, seguramente, uma das provas mais emocionantes dos campeonatos. 400 metros livres com variadíssimos pontos de interesse. Veja-se aqui o setor feminino. Diana Durães, que no mês de março deste ano estabeleceu o novo recorde nacional dos 400 metros crawl, baixando 5 segundos ao antigo recorde. Ela tem 4:13:34. Tamila Olubo, que é provavelmente a atleta nacional com mais recordes batidos numa época apenas. Ela já vai no 29º recorde, entre recordes absolutos de piscina curta, de piscina longa e dos 400, dos 800 metros e dos 1500. Esta atleta do Sporting Clube Braga já estabeleceu por 29 vezes novas marcas nacionais. Ela tem 4:16:77 aos 400 metros livres
e esta prova foi caracterizada por uma prova a 3, ou seja, Diana Durães, Tamila Olub e Paulo Alonso Lourenço, do Clube Natação do Parque Sol, espanhola, nos proporcionou uma prova de 400 metros livres muito boa. A Diana Durães tomou sempre a liderança da prova, logo seguida pela atleta espanhola, e a Tamila Olub, durante 200, 300 metros, ficou à espreita, à espera da sua oportunidade. Acabou por se sentir bem na parte final da prova. Aliás, ela faz as provas na grande parte das vezes de metade para a frente. É uma característica desta atleta, e como podemos ver aqui, já as três lado a lado, com a Tamila a ter alguma vantagem e a Diana Durães a defender o seu recorde. E podemos ver que, em termos de tempo final, apenas 1/100 separou estas duas atletas nacionais, ficando Paulo Lourenço em terceiro lugar. E portanto, Diana Durães acabou por fazer do 4:14:66, e viram ali a chegada na mesma braçada. Tamila Olub, que estabeleceu o recorde nacional de júniores esta distância com 4:14:67, ou seja, ela baixou o tempo de 4:16:77 para 4:14:67, numa altura em que se prepara para os Jogos Olímpicos. E em terceiro lugar, Paulo Alonso Lourenço, de Parque Sol Natação, com 4:15:08. E assim mais um recorde para a enorme contagem de Tamila Olub. Estamos a acompanhar os campeonatos nacionais Piscina do Jamor, competição realizada 15 dias antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Continuamos com a distância de 400 metros livres, mas agora a grande final do setor masculino. Aqui a prova foi dominada em termos nacionais por atletas do Sporting Clube Portugal. Nesta final temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas do Sporting, e o primeiro lugar também caiu para o Sporting Clube Portugal por intermédio de Igor Mogn. Ele fez 3:57:19. Logo seguido, Thomas Leiss, de Geneve Natation, com 3:57:51, e depois João Vital, do Sporting Clube Portugal, com 3:58:77. Recordamos que João Vital estabeleceu o recorde dos 400 metros estilos na categoria de júniores 2 dias antes, e portanto estava numa boa forma para esta prova. Te referi também o quarto lugar, Guilherme Pina, o atleta que vive em Rio Maior, da Benedita. Vive e treina em Rio Maior da Benedita, que fez o tempo de 4:00:58, depois de ter estabelecido os recordes nacionais nos Campeonatos da Europa de Júniores aos 1500 e aos 800. É um atleta também muito bom e que acabou por conseguir ficar na quarta posição. Aqui podemos ver os últimos metros da prova. Igor Mogn não deu grandes hipóteses, levou sempre alguma vantagem relativamente aos outros adversários, e já com meio corpo de vantagem não perdeu essa vantagem na parte final. E aqui os dois atletas olharem um para o outro quando nadam: Igor Mogn, do Sporting, Thomas Leiss, de Geneve Natation, e seguido por João Vital, também do Sporting Clube Portugal. E assim o fecho de prova no âmbito dos 400 metros livres. O setor masculino, Igor Mogn, o grande vencedor, com o registro de 3:57:19 no fecho dos 400 metros livres. E vamos já para as estafetas. Começamos pelo setor feminino. Aí está a estafeta de 4x50 metros estilos. Aqui 4x50 metros estilos, a ordem das várias técnicas de nado é alterada relativamente às provas de estilos. A primeira técnica a ser nadada é costas, depois bruços, mariposa e crawl. Podemos ver já as atletas no seu percurso de costas. Nesta estafeta, a equipa vitoriosa foi a equipa do Sporting Clube Portugal, com Catarina Mestre, Anaís Charro, Inês Camacho Fernandes e Mafalda Beleza. Em segundo lugar, uma prova muito disputada, em segundo lugar dizia a equipa da seleção de Israel, com Michael Lieberman, Rotten Weiner, Shir Wasserman e Shaya Zodubluf, com o tempo de 2:00:05. E em terceiro lugar, o Porto, Foco Porto, a equipa
com o tempo de 2:3:90, Maria Francisca Cabral, Diana Durães, Bárbara Magalhães e Ana Rita Faria, que de certa forma lucraram pela rendição antecipada de uma das atletas do Sport Algés Irafundo e portanto tendo sido esta equipa desclassificada, passando o Foco do Porto para o terceiro lugar. Aqui a alteração para a técnica de mariposa, onde podemos ver a equipa do Algés ainda em prova, obviamente, só no final é que se dá a desclassificação, com a equipa do Sporting e de Israel nos primeiros lugares, terminando assim a prova, a técnica de mariposa, e resultando assim depois na última técnica de nado nesta estafeta 4x50 estilos, a técnica mais rápida da natação, a crawl ou estilo livre, em que se nada crawl. Aqui o Sporting em primeiro, em segundo lugar Israel, e depois a equipa que viria a ser desclassificada, o Algés, em terceiro lugar. Nos últimos metros da prova, e apesar de ser uma prova de 4x50, foi bastante disputada. É o fecho da prova de 4x50 metros estilos, o setor feminino no âmbito do Campeonato Nacional realizado no Jamor, competição que decorria 15 dias antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E vamos já para o setor masculino, também aqui, os 4x50 metros estilos. No setor masculino, a prova foi ganha pela Universidade de Dublin, por intermédio de David Pendergast, Alex Murphy, Kevin McLeod e Darrett Green. Eles fizeram o tempo de 1:41:94, sem grande oposição. O segundo classificado, se no feminino foi o Sporting, e que no masculino foi também o Sporting em segundo lugar, com Alexis Santos, Igor Mogne, António Mendes e Alexandre Ribas. Fizeram o tempo de 1:44:78, e depois em terceiro lugar as estrelas São João de Brito, com Diogo Gomes, Miguel Nascimento, João Gigante, Jaime Correia, com o tempo de 1:46:33. Uma prova muito disputada entre o terceiro e o quarto lugar, com uma diferença de 3 décimos entre estas duas equipas, entre a equipa dos Estrelas São João de Brito e o Algés. De resto, tudo muito definido relativamente ao primeiro lugar e ao segundo lugar, aqui a virarem para a técnica de mariposa. Podemos observar que muitos dos atletas iniciam o movimento do salto mesmo antes dos colegas que estão dentro da água tocarem na placa. Isso é permitido. O que não é permitido é que o atleta largue o bloco de partida sem que o companheiro que está dentro da água toque na placa eletrónica. Portanto, permite algum movimento antes de que haja o toque do atleta que está em baixo. E aqui em crawl podemos ver facilmente a Universidade de Dublin a ganhar esta prova. Em segundo lugar, também com alguma distância de cerca de 3 segundos, a equipa do Sporting Portugal, e depois uma luta acesa entre Estrelas São João de Brito e o Algés Irafundo, com os Estrelas São João de Brito ficarem na terceira posição. E assim acompanhamos as estafetas de 4x50 metros estilos, primeiro o setor feminino, agora também o setor masculino no âmbito dos campeonatos nacionais e também Open de Portugal. É justamente por causa do Open que encontramos diversos nadadores estrangeiros presentes aqui nesta competição realizada na piscina do Jamor Estádio Nacional. Ora, uma competição realizada cerca de 15 dias antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por essa razão, nesta jornada de natação, a Federação Portuguesa de Natação promoveu a apresentação dos nadadores que participam este verão nos Jogos do Rio e também nos Jogos Paralímpicos, igualmente no Rio de Janeiro. Momento formal de apresentação dos atletas e a oportunidade também para a tradicional foto de família, com os nadadores olímpicos e com os nadadores paralímpicos. E continuamos com as provas do Campeonato Nacional Open de Portugal. Vamos agora para a prova mais longa. Começamos com o setor feminino, são os 1500 metros livres. 1500 metros livres, dominados por Tamila Olub,
Como todos sabemos, Camila, atleta do Sporting Clube Braga, foi campeã europeia desta distância, com um tempo bombástico de 16:20:80. Ela melhorou cerca de 18 segundos nos europeus, quando foi campeã europeia, e foi vice-campeã aos 800 metros livres. Os 1500 metros livres não são uma distância olímpica, portanto é apenas para os homens. As mulheres nadam 800 metros livres. De qualquer maneira, é um título europeu e é um tempo de cariz internacional, 16:20:80. É um tempo excepcional para essa atleta muito jovem do Sporting Clube Braga. Pensávamos que poderíamos ter aqui uma prova equilibrada com o Paulo Lourenço, que nos protagonizou uma prova muito boa com a Diana Durães e a própria Tamila aos 400 metros, mas a Tamila não deu hipótese e desde cedo partiu para a frente e deu uma vantagem muito grande, inclusivamente dando 100 metros de avanço a outras colegas de série. A Angélica André foi a terceira classificada com o tempo de 17:12:83. Recordamos que a Angélica é nadadora de águas abertas e que no último campeonato de europeu de águas abertas ficou no 5º posto, à frente de muitas adversárias que a venceram umas semanas antes na Taça do Mundo em Setúbal, onde falhou o apuramento para os Jogos Olímpicos em detrimento da sua colega e parceira de treino, a Vânia Neves, que acaba por ser apurada para os Jogos Olímpicos na distância dos 10 km nas águas abertas. Aqui podemos ver Tamila já com alguma folga, já depois de ter chegado com alguma vantagem nos 1500, e em segundo lugar Paula Lourenço com 16:43 e em terceiro, como já referimos, Angélica André com 17:12:83. E continuamos com as distâncias longas no âmbito do programa dos Campeonatos Nacionais Open de Portugal em natação, competição realizada na piscina do Jamor. Agora os 800 livres, o setor masculino. Aqui dominado por Guilherme Pina, o atleta júnior da Benedita, atleta que esteve presente nos Campeonatos da Europa de Júniores e ficou apenas a 1 segundo e alguns décimos do recorde absoluto de Fernando Costa. O Guilherme fez 8:06:97, o recorde absoluto de Fernando Costa, que já data de 2007, é de 8:05:35. Com este estilo de nado característico, muito económico e muito estável, Guilherme Pina não deu grandes hipóteses aos seus adversários e ficou em primeiro lugar com 8:16:13. Em segundo lugar, João Gil, individual da Associação de Natação de Lisboa, com 8:22:93. E em terceiro lugar, o jovem António Pinto, de Lousada 21, atleta que também treina e vive no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, a fazer 8:23:88. Muito jovem relativamente aos outros, pelo menos mais novo 1 ano que o Guilherme Pina e mais novo 2 anos que o João Gil, aqui a mostrar que tem algumas cartas a dar no meio fundo, neste caso nos 800 metros livres em crawl. E vamos já para o fecho de prova, os 800 livres, setor masculino, campeonatos nacionais na piscina do Jamor. Aqui os últimos metros da prova, Guilherme Pina, como referimos, a dominar a prova dos 800 metros livres, com a sua técnica de nado excelente em termos de frequência de braçada, em termos de economia de nado e posição do corpo na água, a ganhar facilmente, com o tempo um pouco acima do seu melhor, mas obviamente que o ponto alto deste atleta foi nos Campeonatos da Europa de Júniores e de certeza que as aspirações são para o ano que vem de estabelecer no recorde absoluto de Fernando Costa. E vamos já para os 200 metros mariposa, campeonatos nacionais na piscina do Jamor. Aí está para já o setor feminino. Prova dominada por Ana Catarina Monteiro, do Vila Condense. Ela domina esta prova e sucede a Sara Oliveira, do Futebol Clube Porto, que detém o recorde nacional de 2:10:14. Ana Monteiro, neste caso, tem 2:10:51 e conseguiu o mínimo da Federação e o mínimo B para os Jogos Olímpicos. No entanto, não foi selecionada por parte da FINA para integrar a comitiva dos Jogos Olímpicos
depois desse balde de água fria, cá está ela aqui nos campeonatos nacionais e com alguma gestão da prova facilmente foi vitoriosa com 2:14,84. Em segundo lugar, Inês Henriques dos Pimpões Chimay com 2:17,44 e em terceiro lugar Giovana Vargas do Náutico da Marinha Grande com 2:18,36. Podemos ver aqui a primeira parte da prova em que Ana Monteiro já leva alguma vantagem e que depois apenas teve que gerir durante a segunda parte da prova o seu domínio e que facilmente arrebatou o título nacional aos 200 metros mariposa. Aqui podemos ver o batimento característico de um batimento por cada braçada, é uma característica individual desta atleta. Não é muito normal, normalmente há dois batimentos de pernas de mariposa para uma braçada e ela, como tem uma frequência de braçada tão rápida, que apenas faz um. De qualquer maneira, mesmo a fazer ou mesmo a nadar desta maneira, consegue fazer 2:10,51, o que é muito bom e é um tempo muito bom em termos internacionais. Aqui podemos ver a vantagem da Ana Monteiro relativamente às outras, facilmente gerido e facilmente ganha esta prova dos 200 metros mariposa femininos. É o fecho de prova no âmbito dos 200 mariposa. Não tarda nada, as nadadoras tocam a placa para o fecho da competição. Ana Catarina Monteiro, Vilacondense, é a mais rápida, o registro de 2:14,84. Depois Inês Henriques, 2:17,44 e Giovana Vargas, 2:18,38. As três primeiras classificadas no âmbito dos 200 metros mariposa, campeonatos nacionais, em simultâneo também Open de Portugal. E vamos já para o setor masculino, ainda os 200 mariposa. Os 200 mariposa foram ganhos por um atleta estrangeiro, Niels Liels, de Lance Natação. Ele fez 1:58,74. Em segundo lugar, João Vital do Sporting Clube Portugal com 2:3,41 e em terceiro lugar André Antunes Carvalho do Colégio Monte Maior com 2:3,55. Aqui João Vital aproveitar muito bem a oportunidade que Nuno Quintanilha e Miguel Nascimento lhe deram, dado que não participaram na final por uma questão de gestão técnica. Atleta que já venceu os 200 metros costas 2 dias antes e estabeleceu o recorde nacional dos 400 metros estilos no escalão de júnior. E Niels Lies de Lance Natação, sem dar grandes hipóteses à restante concorrência, com uma grande vantagem já aqui na passagem dos 100 metros. Ele que passou a 56,38 e depois terminou o seu tempo aos 200 mariposa com 1:58,74. De referir também aqui uma luta muito interessante entre dois colegas de equipa, João Vital e André Carvalho, ficando separados apenas por 1/10 no final da prova e que nos últimos 50 metros puxaram um pelo outro e deram um bocadinho mais de cor a esta prova dos 200 mariposa. Aqui o vencedor, Nilson Lies, francês, que sem oposição facilmente ganhou e com uma técnica de nado também muito boa aqui já na parte final, com algum esforço, obviamente e naturalmente, numa prova dos 200 mariposa. E lá está a guerra entre o segundo e o terceiro, João Vital e André Carvalho do Colégio Monte Maior. E assim o fecho de prova aos 200 metros mariposa, Niels Lies de Lance Natação a ser o primeiro classificado, 1:58,74. João Vital do Sporting, o melhor português e por isso mesmo a garantir o título nacional. Na segunda posição, com o registro de 2:3,41. E vamos já para uma distância mais curta, 100 metros livres. Para já, o setor feminino. Prova ganha por atletas estrangeiros. Christina Thompson, da Dinamarca, foi vitoriosa com 57,11. Shaya Zobludov, de Israel, com 57,73. E depois em terceiro lugar, Ana Pinho Rodrigues, da Associação Estamos Juntos, com 58,00. Estaríamos à espera que Ana Pinho Rodrigues fizesse o mesmo que na prova dos 50 metros livres, ou seja, que se apurasse com um tempo dos últimos lugares e depois de repente saltasse para o primeiro lugar na final.
Aqui Ana Pinho Rodrigues ainda tentou fazer exatamente a mesma coisa, mas as duas atletas estrangeiras foram mais fortes na parte final e Ana Pinho Rodrigues acabou por ficar em terceiro lugar. Numa prova muito disputada, que é os 100 livres femininos, com poucas diferenças entre as 10 finalistas desta série. 100 metros livres, setor feminino. Christina Thompson, da Dinamarca, a ser a primeira a tocar a placa. 57-11 conquista o troféu Open. O título nacional vai para a terceira classificada, a melhor portuguesa, Ana Pinho Rodrigues, Associação. Estamos juntos com 58-00. Ainda os 100 livres, agora o setor masculino. Bom, depois de ver Miguel Nascimento a fazer 22,46 na véspera, esperávamos e toda a gente esperava, que ele conseguisse estabelecer novo recorde nacional dos 100 metros livres. Ele ficou a pouco mais de 2 décimos desse tempo. Ele fez 49,81, foi o melhor do Open e foi o melhor português, obviamente. Foi uma prova excelente e apesar de nadar 200 mariposa e nadar provas como 200 costas e outras coisas, ele é um atleta muito talentoso que até aos 100 metros livres faz esta marca de referência e mesmo depois de ter ficado fora dos Jogos Olímpicos está aqui a competir com força e com garra. Não tendo terminado este ciclo, já pensa no próximo ciclo olímpico e é de louvar. Aqui a vencer os 100 metros livres com 49,81. Em segundo lugar, 2 atletas estrangeiros empatados com 50,43. Foram eles Juan Gutierrez da Tavira Natação e Alexis Schmidt da Suíça. Estamos a acompanhar os campeonatos nacionais Open de Portugal em natação na piscina do Jamor, competição realizada 15 dias antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Já os 200 metros estilos, o setor feminino. Setor feminino, mais uma vez, as provas de estilos dominados por Vitória Kaminskaya. Recordo que ela já tem um mínimo A para os Jogos Olímpicos aos 400 metros estilos e é recordista nacional dos 200 metros estilos com 2,14,76. Aqui numa fase de preparação para os Jogos Olímpicos, ela acabou por ganhar esta prova com alguma facilidade. Fez o tempo de 2,16,19, seguido por Diana Durães do Futebol Clube Porto com 2,19,10 e Raquel Pereira do Sport Algésia Fundo com 2,21,23. Vitória aqui podemos ver a Diana Durães na técnica de costas com alguma vantagem, mas depois esta vantagem desaparece na técnica de bruços, onde Vitória é uma especialista e, como já reparámos nesta reportagem, onde já venceu os 200 metros bruços em termos absolutos. Aqui Vitória facilmente a descolar da segunda e terceira classificada. Aqui Diana Durães na sua técnica de bruços, que não é a melhor, e daí a grande vantagem para a Vitória, que é basicamente bastante mais completa em termos de estilos de Diana Durães, e com uma vantagem já acentuada, aqui a viragem de bruços para crawl, com a utilização de alguma pernada de mariposa no percurso subaquático da viragem, e a técnica de crawl da Vitória, que por sua vez é de certa forma a pior técnica, entre aspas, desta atleta, e mesmo assim tem mínimos A para os Jogos Olímpicos aos 400 metros estilos. Portanto, não se pode dizer que a técnica dela é má, e ganha assim com esta vantagem os 200 metros estilos femininos neste campeonato. 200 metros estilos, vitória para Vitória Kaminskaya, estrelas São João de Brito, 2 minutos 16-19, à frente da Diana Durães, 2:19:10. Na terceira posição, Raquel Gomes Pereira, 2:21:23. E vamos já para o setor masculino, os 200 metros estilos. Nestes campeonatos estávamos a 15 dias dos Jogos Olímpicos e, por essa razão, nesta prova 200 estilos não estavam presentes nem Alexis Santos nem Diogo Carvalho. Opção tática não estar aqui presentes na sua prova de eleição para os Jogos, numa proximidade tão grande da competição olímpica. De qualquer forma, tivemos uma surpresa muito agradável nesta prova. Gabriel Lopes, da Lausanne Natação, que fez um tempo excelente aos 200 metros estilos. Ele que já tinha sido pódio
noutras provas deste campeonato, aos 100 metros mariposa e 100 metros costas. Aqui a fazer um tempo muito bom, na casa dos 2 minutos. Ele fez 2:00:76, tempo que começa a incomodar os outros dois atletas portugueses e olímpicos, Alexis Santos e Diogo Carvalho, que já têm mínimo A. Para percebermos, este tempo entra na casa dos 20-30 melhores tempos da Europa este ano aos 200 metros estilos. E esta jovem promessa da natação portuguesa, recordo que Gabriel Lopes é o primeiro ano de sénior e, portanto, o primeiro ano de sénior a fazer já um tempo destes aos 200 estilos é bastante promissor. Como podemos ver também, a vantagem que já leva na técnica de bruços relativamente à oposição. O segundo lugar foi Thomas Leice Geneve Natation com 2:04:89 e o terceiro, um outro português de Coimbra, Tomás Veloso, que esteve presente no Campeonato da Europa de piscina longa e fez o tempo de 2:05:18. Podemos ver aqui Gabriel Lopes facilmente, isto é, com grande vantagem relativamente aos outros adversários, a fazer um tempo verdadeiramente bombástico nestes campeonatos nacionais. O registro de 2:00:76, tempo de excelência para este jovem Gabriel Lopes. Aqui o grande vencedor na prova dos 200 metros estilos, uma prova que nos nacionais Open de Portugal no Jamor não contou com a presença dos dois mínimos A para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Alexis Santos e também Diogo Carvalho. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem. A competição encerrava com as estafetas, os 4x100 metros estilos para já o setor feminino. Setor feminino que na jornada da manhã, nas eliminatórias, a equipa do Sport Algés Irafundo, a equipa feminina de juvenis, conseguiu um recorde nacional. Rafaela Azevedo, Clara Pereira, Carolina Marcelino e Ana Ferreira estabeleceram por 4 segundos o recorde nacional desta distância da escola juvenil. Eles fizeram 4:30:40 e levando para 7 recordes neste campeonato de Open de Portugal. Na estafeta de 4x100 livres femininos, em primeiro lugar ficou a equipa absoluta também do Sport Algés Irafundo, com Rafaela Azevedo, Madalena Azevedo, Raquel Pereira e Rita Barros Frischnet, com o tempo de 4:20:15. Em segundo lugar, a equipa de Israel, com o tempo de 4:24:92. E em terceiro, a equipa do Futebol Clube Porto, com 4:28:06, onde nadaram Maria Francisca Cabral, Mariana Barbosa, Ana Rita Faria e Diana Durães, ficando assim o pódio resolvido nesta última prova do campeonato feminino. Aqui as nadadoras fazer a mudança da técnica de nado para a última técnica de nado, crawl, portanto de mariposa para crawl, e com o Algés com uma grande vantagem, logo seguida a equipa israelita e depois o Futebol Clube Porto na terceira posição. Estamos a acompanhar os campeonatos nacionais Open de Portugal em natação, competição realizada na emblemática piscina do Estádio Nacional, a piscina do Jamor. É a fase final da competição, uma competição que acontecia 15 dias antes, cerca de 2 semanas antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vamos então para o fecho dos 4x100 estilos, setor feminino, o Algés em plena evidência. Exato, quer em termos absolutos nesta estafeta, nesta prova, quer em termos de juvenis, como já referimos, de manhã na sessão das eliminatórias, ou melhor, no campeonato de juvenil, que estabeleceu o novo máximo nacional. E agora vamos para a última prova do programa, na piscina do Jamor, Estádio Nacional. Também os 4x100 metros estilos, mas naturalmente o setor masculino. Prova ganha por uma equipa suíça com o tempo de 3:47:72. Em segundo lugar, a equipa do Sporting Clube Portugal com 3:50:61. E em terceiro lugar, a equipa Estrela São João de Brito, 3:53:04. Ou seja, as equipas com uma diferença de 2 segundos, quase 3. Aqui ainda na técnica de costas, tudo muito junto, tudo muito renhido, mas que depois, à medida que a prova se desenvolve, as equipas vão se separando nestes 3 lugares que acabámos de referir.
E assim, a última prova do programa recordamos em simultâneo com os campeonatos nacionais, cerca de 2 semanas antes dos Jogos do Rio de Janeiro. Tínhamos também aqui o Open de Portugal. Por essa razão é que diversos nadadores estrangeiros também aqui estiveram em competição na piscina do Jamor. Foram estabelecidos ao longo destes 4 dias 7 recordes nacionais, a saber, no escalão juvenil, Duarte Jorge do Galitos de Aveiro estabeleceu 2 recordes do seu escalão, aos 800 metros livres com 8:43:31 e aos 1500 metros livres com 16:30:45. Também no escalão juvenil, Jorge Silva do Sporting Clube Braga fez o tempo de 2:22:25 e estabeleceu novo recorde aos 200 metros bruços. No escalão acima, no escalão júnior, João Vital do Sporting Clube Portugal aos 400 metros estilos 4:22:25 e Tamila, outra vez a Tamila Olube do Sporting Clube Braga com 4:14:67 e no escalão sénior, Ana Pinho Rodrigues da Associação Estamos Juntos nos 50 metros bruços baixou o recorde nacional para os 31:79. E assim avançamos para o final de reportagem, concluídas que estão as estafetas de 4 por 100 metros estilos, setor feminino, também setor masculino. Balanço final com José Machado, diretor técnico nacional, e António José Silva, o presidente da Federação Portuguesa de Natação. Eu acho que o balanço tem que ser considerado positivo. Havia algum receio relativamente aos problemas da organização para fazer face a um número tão elevado de nadadores. Acho que com a colaboração de todos conseguiu-se que o campeonato decorresse de uma forma positiva. As provas decorreram com a celeridade que foi possível, mas foi aceitável. E em relação aos resultados, estou muito satisfeito com os resultados, principalmente porque depois deste ciclo todo de preparação com vista aos Jogos Olímpicos, era natural que alguns daqueles que viram goradas as possibilidades de estar presentes se ressentissem desse facto. Era também natural que os nadadores que vão estar presentes nos Jogos Olímpicos não se apresentassem aqui na sua melhor forma, mas penso que foi a hora dos restantes nadadores, da massa crítica da natação portuguesa, dizer que estava presente, e acho que os resultados no global foram muito positivos. Houve nadadores aqui que mostraram claramente que a natação portuguesa tem futuro. Foi muito bom, foram 8 sessões desde quinta-feira, com eliminatórias e finais, 890 nadadores aqui presentes nesta organização, 144 clubes nacionais e algumas equipas internacionais, Israel, Escócia, Suíça, vários países, não só pela moldura humana, pela capacidade organizativa, mas pelos resultados aqui alcançados. Julgo que vivemos uma grande jornada da propaganda da natação e que atesta aquilo que é o estado de massificação e desenvolvimento da prática da modalidade em Portugal. E assim foi a reportagem dos Campeonatos Nacionais Open de Portugal, competição realizada na piscina do Jamor, cerca de 2 semanas antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.